Está no ar mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, exibido aqui pela TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. O nosso convidado aqui nos estúdios da emissora é o vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás, do PR. Obrigada pela presença mais uma vez, vereador. Eu que agradeço essa oportunidade rica de estar conversando com os nossos telespectadores, os queridos bauruenses e toda a população da região que está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Vereador, você era um dos mais cotados para assumir a vaga deixada pelo colega Renato Purini, que deixou a liderança do governo aqui na Casa de Leis, mas quem acabou assumindo foi o Marquinho da Diversidade, que é do mesmo partido, do PMDB, né? Como você recebeu essa mudança, né, e o fato de ter sido cogitado o seu nome para dar conta dessa missão? Foi um misto de alegria e tristeza. Quer dizer, alegria pelo prefeito ter lembrado meu nome e o grupo que dá sustentabilidade ao governo Rodrigo Agostinho, ter ventilado a possibilidade do Carlão do Gás assumir esse posto de liderar o processo aqui na Câmara Municipal. Eu fiquei feliz, mas triste, porque o Renato Purini deixa essa função que vinha fazendo de forma brilhante. Eu acho que nós temos que tirar o chapéu para o Renato, que ao longo de 6 anos desempenhou muito bem essa função. Eu disse ontem na tribuna que muitas vezes eu me espelho na determinação dele, da forma que ele defendia a administração do prefeito Rodrigo Agostinho, que é do seu partido, né, PMDB, e muitas vezes nós tivemos embates aqui, principalmente na gestão passada, onde nós tínhamos, de fato, uma oposição sistemática, organizada e de peso, literalmente de peso, porque um dos vereadores, que é meu amigo, Amarildo de Oliveira, o querido Amarildo, deve estar pesando hoje uns 100 quilos, precisa fazer um regime, viu, Amarildo, se você estiver nos ouvindo e nos assistindo. Então era uma oposição de peso, né, o Segala, toda aquela capacidade intelectiva, um homem de uma respeitabilidade fabulosa. Marcelo Borges, né? Marcelo Borges, nós tínhamos o Giba, nós tínhamos a Chiara, né? Então era uma oposição muito forte e organizada. Ela tinha um maestro, que era o Marcelo Borges, e os demais integrantes eram afinados. Então era uma oposição muito, muito séria. Mas nós tínhamos argumentos para defender o prefeito e fizemos assim, por convicção de que o prefeito estava realmente colocando o Bauru no rumo certo. E o Renato era o nosso maestro e nós éramos os instrumentos a serviço deste maestro. E contribuímos. E naturalmente o Carlão foi colocado como o vice-líder, né? E agora com a retirada com a saída, né, do Renato Purini, cogitou-se a possibilidade de eu assumir. Mas eu sinceramente, achei, quando recebi o convite, fiquei feliz, emocionado, de que quem deveria de fato assumir era o Marcos de Souza, que nesse processo todo que nós passamos meio conturbado, e graças a Deus já passou os conflitos, já estamos vivendo uma bonança aqui na casa e no Executivo, o Marcos mostrou muita personalidade. Ficou alinhado ao prefeito, ficou alinhado à maioria dos vereadores que não entendiam que era momento para a abertura de SEI, né? Tanto é que nós tivemos uma votação aí de 9-7, e então o Marcos ele foi um exemplo nesse processo todo. Portanto, a escolha do Marquinhos teve o meu sinal verde e estamos juntos. Eu digo isso para o Marcos de Souza. É o grupo que vai estar ao seu lado, apoiando, para defender, não o prefeito, para defender a cidade. Porque nós lutamos não pelo Rodrigo Agostinho, nós lutamos por uma cidade cada vez melhor. Agora, é interessante, você fez um comentário a respeito da bancada de oposição na legislatura passada e nessa, porque a bancada de situação é bem maior nesse momento, né? Mas nós temos alguns vereadores que são da situação, mas que muitas vezes se posicionam de forma imbatível, contrária, né, às medidas, enfim, à própria administração municipal. E dentro dessas nuances, você sempre foi considerado um dos vereadores que mais defendeu o prefeito. O Marquinho falou nessa última sessão da segunda-feira, assumindo a missão de liderar aí a administração aqui no governo, aqui na Casa de Leis, aliás, que ele vai tentar minimizar os rachas e tentar unir cada vez mais esse grupo. Qual que é a leitura que você faz nesse momento disso, Carlão? O Marquinhos já começou de forma assim brilhante, porque aqui é uma instituição séria. O parlamento ele tem que trabalhar de forma coesa. Nós temos que caminhar, são 17 vereadores que têm que caminhar lado a lado, ombro a ombro.
É lógico, a unanimidade, isso já vem sendo falado há muitos e muitos anos, a unanimidade é burra. Nós temos que ter uma oposição, sim, mas com a finalidade de mostrar os defeitos da administração, apontando e sinalizando soluções, né? Então é uma somatória. Não é porque você tem uma oposição com maioria ou uma situação com maioria que significa que a situação ou oposição deve prevalecer sempre com seus ideais, né? Não, é uma somatória. Todos têm que pensar no melhor para a população da cidade, o melhor para Bauru. E a oposição, inclusive, foi bom você lembrar, a oposição hoje é exercida aí, a liderança natural aí do Lima Júnior. O Lima é muito inteligente, é meu amigo, um menino brilhante, que eu respeito muito, né? Do PSDB. Eu fui filiado, a minha primeira candidatura para vereador, eu me filiei no PMDB, né? Foi de uma ousadia muito grande, porque sem muita experiência, eu acabei concorrendo com grandes da política local, na época, Toninho Garmes, Parreira, o próprio Marcelo Borges e outros, né? Mesmo assim, eu fui bem na minha primeira tentativa, tive 1.550 votos. Enfim, e o Lima Júnior, ele defende muito bem essa questão da oposição, quer dizer, aprendeu a cartilha direitinho com o professor Marcelo Borges. Carlão, agora o assunto é água. Foi sobrestado por 3 semanas o projeto enviado pelo Executivo, que está tramitando aqui na Câmara, que prevê multa para quem desperdiçar água na cidade. E, ao mesmo tempo, você solicitou a realização de uma audiência pública com a presença dos gestores do DAE aqui na casa, para discutir todas essas questões, né? Qual que é a avaliação que você faz desse cenário? Olha, veja bem, a avaliação, vamos fazer uma macroavaliação com relação ao planeta Terra, né, que 70% é de água, né, mas é chamado de terra. O planeta está sofrendo as consequências climáticas aí, de uma forma global, desmatamentos, poluição do ar, enfim. Essa questão do ser humano achar que pode viver de forma isolada e não em conjunto com a natureza, com os animais, com a fauna, com a flora, a vida sustentável. Ainda nós temos seres humanos que pensam que a vida não tem que ser partilhada, quer dizer, eu tenho que viver bem, mas respeitar o seu espaço, o espaço dos pássaros, dos peixes, enfim. Você tem que viver bem, mas de forma sustentável, ecologicamente correta. Mas, infelizmente, não é assim que acontece, uma questão cultural, uma questão que envolve uma reflexão muito grande. A gente ficaria aqui a semana inteira discutindo, e é um assunto que eu gosto por demais, que eu sou ambientalista, fui fundador de uma ONG chama Colibri, enfim. Para não fugir muito, eu quase não gosto de falar, né, Lidiane? Mas eu acho assim, a água é um bem finito, né? E Bauru está sofrendo, como outros municípios estão sofrendo. A gente pega o problema da Cantareira em São Paulo, a gente pega em Mojimirim. Recentemente eu vi essa semana, que foi colocado pela imprensa, que o Rio Mogi também lá está tendo um assoreamento muito grande. E se não chover, que São Pedro não abrir as torneiras, eles também lá vão ter problema. E lá, 100% da cidade depende do Rio Mogi. Agora aqui nós temos o Batalha. Então o Batalha foi maltratado, foi judiado ao longo da sua história. E a gente sabe da luta, da recuperação da mata ciliar, a gente sabe da luta para evitar o assoreamento, mas que não foi suficiente por conta de uma série de fatores. E a água está faltando nas torneiras dos bauruenses. As medidas que o prefeito quer tomar via projeto, eu acho que são até amenas demais, são simples demais. Quem gasta 50, se desperdiçar, se for fiscalizado, nós temos um problema grave, gritante, não tem número de fiscais suficientes para fiscalizar toda a cidade cresceu, infelizmente de forma desorganizada. Agora você vai chegar lá, deu flagrante, a dona Maria está lá, lavando o carro ou lavando a calçada, a senhora vai ser multada. Ah, tá, traz a conta de água, ela vai lá, gastou R$30 aquele mês, ela vai ser multada em R$15. Não estou dizendo que esses R$15 não vai atrapalhar no orçamento mensal dessa família de baixa renda. Mas eu acho que teria que ser pelo amor, pela educação, né, pela consciência. Mas como isso não está acontecendo, vai ter que ser pela dor. 50% a primeira vez, acho que é 100% a segunda vez, na reincidência aí corta a água. Então, são medidas assim que a população não vê talvez com bons olhos, mas a maioria acho que entende que tem sim que punir, viu?
porque o desperdício está sendo gritante aí. As pessoas não têm para tomar banho, não têm para escovar o dente, e outros ficam lavando o cachorro, lavando a calçada, lavando o asfalto, lavando o carro. Então é aquela falta de humanidade, quer dizer, não é o amor ao próximo, né? Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Não, Deus por todos, não. Deus para cada um por si e Deus por todos, né? Então, quer dizer, eu acho assim, está existindo uma inversão de valores, né? E a audiência vem para discutir, né, com mais profundidade todos esses problemas, para tentar acertar esse projeto e aprovar. Eu acho que tem que aprovar, não tenho dúvida nenhuma. Eu estava preparado para votar e aprovar o projeto na segunda-feira, mas houve um consenso de que deveria sobrestar. O líder nosso, Marcos de Souza, foi brilhante, pediu sobrestamento e eu entrei com um pedido para fazermos a discussão no dia 19, agora deste mês, às 17 horas, em audiência pública. Nós vamos convidar o prefeito de Piratininga, o prefeito de Bauru, a SEMA de Piratininga, a SEMA de Bauru, obras, enfim, para discutirmos o DAE, né, o DAE nosso, né, Jazone Cândia, gostaria da sua presença para a gente conversar aqui sobre esse problema grave. Eu sei que o senhor está fazendo um bom trabalho, mas venha, traga informações do plano que vocês têm aí, que eu sei que é um macro plano para grandes reservatórios, para outros sistemas de captação, perfuração de 10 poços profundos em nossa cidade. Isso precisa ser divulgado. Às vezes vocês apanham porque vocês não têm uma divulgação como deveria ser feito de fato. A audiência vai esclarecer e após a audiência volta para a pauta e deve-se aprovar esse projeto por unanimidade. O presidente da Casa, o Sandro Bussola, defendeu que o prefeito decrete estado de emergência no município para que esses problemas sejam resolvidos o mais rápido possível. Qual é a sua avaliação? Eu acredito que no momento ainda não é para um estado tão alarmante como esse aí. Eu sei que a população está sofrendo, mas o prefeito já está tentando resolver com os caminhões-pipas que foram adquiridos e eu acredito também que ainda não é para entrar com esse pedido, não. Eu acho que dá para se conciliar se a população que tem economize um pouco para sobrar mais para quem não tem. O problema está sendo a questão da pressão, né? O bombeamento. A parte baixa, ela recebe a água do batalha, a parte alta não. Porque quem tem na parte baixa desperdiça. Então a água não chega na parte mais alta da cidade. Então eu acho que ainda não é motivo para o prefeito entrar com esse pedido, não. Eu acho que a gente vai ter que ter fé, nós vamos ter que nos alinharmos aí com o bispo Dom Caetano, vamos ter que rezar muito, pedir oração, não só para que São Pedro mande a chuva, mas que dê para todos os seres humanos a consciência de que a água é um bem finito. Use com racionalidade. Escove o dente, fecha a torneira, vai tomar um banho, essa boa, o chuveiro desligado. Entendeu? São medidas pequenas que significam um gesto grandioso em respeito ao próximo. Vereador, só para encerrar, Bauru ficou bem avaliada por uma exposição que foi realizada recentemente, né, um evento, a respeito do projeto Agentes do Bem, com relação à questão da dengue, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse projeto, essa iniciativa. Eu conversei com o Dr. Fernando Monte, nosso secretário local da Saúde, e ele muito feliz, fez esse comentário, e eu coloquei isso na tribuna ontem também, de que Bauru, como todas as cidades do Brasil, participaram de um trabalho em conjunto, Secretaria de Saúde de todos os municípios com a Secretaria de Educação, incentivando as crianças nas escolas a fazerem trabalhos em equipe sobre vários temas. E Bauru ficou em primeiro lugar, né, com o tema dengue, quer dizer, trabalhos preventivos para evitarmos essa epidemia de dengue que nos assustou nos anos anteriores, né? Então essa notícia foi maravilhosa, quer dizer, a consciência das crianças que vão ser passadas para os seus pais, para os seus avós, porque a gente tem que corrigir a criança, né, para que a criança tenha consciência e transformar os hábitos, quebrar alguns paradigmas, né? Porque olha aqui, viu, papai e mamãe, corrija seus filhos enquanto são pequenos, porque depois que a vara envergar, é difícil de fazer ela voltar nessa posição aqui, viu? E é bíblico, castigai os vossos filhos enquanto pequenos, porque depois que adquirir certos vícios e, infelizmente, algumas coisas do lado errado, do lado do mal, dificilmente o senhor consegue fazer com que volte num ponto de equilíbrio.
Tá? Então isso é importante, não estou dizendo que é para bater em ninguém, mas conversar, dialogar com as nossas crianças. Os meus filhos, os meus netos, hoje, graças a Deus, não caçam mais passarinho, não maltratam mais os animais, os gatinhos, os cachorrinhos. O que eu fazia, e fiz muito, eu falo isso com muita mágoa, porque meu pai, quando eu chegava em casa com um passarinho, né, que o estilingue derrubou, ele falava, parabéns. Né? Mas felizmente com 9, 10 anos eu fui formando a consciência de que aquilo era um absurdo e nunca mais cometi esse tipo de atrocidade. E eu passei isso para os meus filhos, então os meus filhos passaram para os meus netos. E isso aconteceu também nas escolas de um tempo para cá. Você vê hoje que os pássaros estão voltando para a cidade, né? Porque não existe mais essa questão de matar, de caçar. Então essa consciência tem que ser passada também com relação à água para as crianças, para que a gente preserve esse bem finito que é a água. Água é vida. Tem água, tem vida. Não tem água, é morte. Vamos viver com água em abundância. Abundância para todos, desde que haja equilíbrio e racionamento, né? Todos usando de forma justa, equilibrada. Esse é o vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás do PR. Obrigada pela presença, vereador. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Toda vez que você me convidar, a TV Câmara me convidar, eu não vou desperdiçar essa oportunidade aí, canal, de conversar com você. Um beijo no coração de cada um de vocês. A TV Câmara está à sua disposição e à sua disposição. Você, eleitor, contribuinte, telespectador bauruense. Obrigada pela sintonia e até a próxima.